E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que significa mais, na prática, esse último versículo? Essa pergunta ela é curiosa porque eu vou levantar uma bola aqui, uma questão aqui muito interessante que talvez vai frustrar muita gente, viu? Mas eu aprendi na infância, e talvez você tenha aprendido, que os 666 tem a ver com Vicarius Filii Dei, né? Lembra que a gente fazia o Vicarius Filii Dei, cada letra no alfabeto romano tinha um número e a soma dava 666? E essa expressão Vicarius Filii Dei estaria escrito na mitra do Papa? Nada disso é verdade. Nunca houve na mitra de Papa nenhum escrito Vicarius Filii Dei. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês puderam ver no vídeo, o pastor Arilton Oliveira afirma que o Vicarius Filii Dei, que foi usado por muito tempo pela Igreja Adventista para fazer a interpretação ou o cálculo do 66, ele afirma que ela não é mais válida, ou seja, a gente aprendeu errado. Mas se está errado essa interpretação, qual é a forma certa de nós calcularmos o número da besta, ou seja, o 666? No vídeo de hoje, o pastor Arilton irá falar sobre como nós podemos calcular esse número, já que não é mais o Vicarius Filii Dei que a igreja usava por muito tempo. Peço para que você assista o vídeo até o final, para que você também possa aprender a calcular esse 666. 13, no último versículo, no versículo 18, fala que aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que significa mais, na prática, esse último versículo? Essa pergunta ela é curiosa porque eu vou levantar uma bola aqui, uma questão aqui muito interessante que talvez vai frustrar muita gente, viu? Mas eu aprendi na infância, e talvez você tenha aprendido, que os 666 tem a ver com Vicarius Filii Dei, né? Lembra que a gente fazia o Vicarius Filii Dei, cada letra no alfabeto romano tinha um número e a soma dava 666? E essa expressão Vicarius Filii Dei estaria escrito na mitra do Papa? Nada disso é verdade. Nunca houve na mitra de Papa nenhum escrito Vicarius Filii Dei. O Papa sempre teve vários títulos, mas Vicarius Filii Dei não aparece em nenhum documento da igreja. Aliás, aparece num único documento, que é chamado a Doação de Constantino. Só que esse documento ele é falso. A própria Igreja Católica diz que esse documento é falso. Então, não é uma obra original, é uma falsificação. Então, nessa falsificação, nesse documento falso que a Igreja Católica declara ser falso, aparece uma única vez essa expressão Vicarius Filii Dei, que é o vigário do Filho de Deus. Bom, se não é Vicarius Filii Dei, se eu não tenho que aplicar lá, e veja qual é a incoerência de eu colocar Vicarius Filii Dei. Quem diz que eu tenho que usar um alfabeto latino para interpretar o Novo Testamento que foi escrito em grego? Qual é a conexão que há nisso? Eu tenho que usar um alfabeto latino para interpretar? Então, veja, isso não faz sentido. Outra questão, esse título não é aplicado ao Papa como um título oficial. Ele não tem. Você vai ter outros títulos, né, como o Vigário de Deus. Esse sim, o Vigário de Deus é um título que aparece em vários documentos da igreja. Mas Vicarius Filii Dei, isso não aparece. Então, como que nós entendemos o 666? Nós entendemos que o Apocalipse 13 ele tem uma intertextualidade em Daniel 3. Então, Daniel 13 e Apocalipse 13 são dois capítulos que devem ser estudados em conjunto, porque eles possuem 6 elementos em comum. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. Isso é muito. 6 elementos em comuns, né? Daniel 3 e Apocalipse 13 têm 6 elementos em comuns. Primeiro deles, você tem um poder opressor. Em Daniel 3 ele tem um nome, Nabucodonosor. Em Apocalipse você tem 2 bestas. Em Daniel 3 você tem ali uma imagem, erigida na planície de Dura. Em Apocalipse 3 você tem uma besta que faz uma imagem. Em Daniel 3 você tem um decreto. Todo mundo tem que adorar a besta. Em Apocalipse 3 você também tem um decreto. Adorem a primeira besta. Você tem ali também uma questão de adoração. Uma adoração forçada. Se você não adorar, você vai parar na fornalha. Apocalipse, se você não adorar, você não pode comprar e nem vender, e finalmente você vai ser considerado réu de morte.
Em Apocalipse 13 você tem um decreto de morte. Em Daniel 3 também. E em Apocalipse 13 você tem um remanescente. Alguém que não vai se dobrar. Em Daniel eles têm nome. Ananias, Misael e Azarias. Então esses 6 elementos me levam a crer que esses 2 capítulos são intertextos. Eles devem ser estudados juntos. E você tem um 666 em Daniel 3. Porque você tem uma imagem que possuía 60 côvados de altura. Aí está os 60. 6 côvados de largura. Aí está os 6. Falta os 600. Os 600 era o número em Babilônia que representava todos os deuses da Babilônia. O deus maior era Marduk, era o 60. O deus menor era o 6. Mas quando um caldeu quisesse falar do panteão babilônico, ele usava os 600. Agora você tem um 600, um 60 e um 6. Então eu acredito que o 666 de Apocalipse 13 é o mesmo 666 de Daniel 3. Ou seja, é a identidade de um poder opressor que vai perseguir o povo de Deus e tentar levá-lo à morte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.